Realmente, essa semana eu vim conversando com a Ju, né, que sempre que a gente vai ministrar ou falar, acontece várias coisas, né? E a gente estava vindo para cá e o Uber bateu, só para vocês terem uma ideia de como foi. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu chegar a tempo e Deus é vitorioso, amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Esther, capítulo 2. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Esther. E aí você já vai entender o porquê. Eu deixei o tema da nossa mensagem como o desejo profundo que define como vivemos e revela o que amamos. E eu estive pensando muito em relação ao que é zelo. E eu pedi muito ao Senhor, eu queria falar sobre zelo, mas numa temática diferente, né? Sair um pouco sobre Davi, Samuel, eu queria algo diferente. Queria que o Senhor ministrasse ao meu coração algo diferente sobre zelo. E eu cheguei à conclusão sobre a história de Esther. Hoje nós vamos falar sobre a história de Esther, uma mulher que foi criada e adotada pelo seu primo Mordecai. A história de Esther é uma história que, normalmente, a gente aprende na escola bíblica dominical. Quem é da escola bíblica dominical, que nasce na igreja, né, já vem escutando desde pequeno sobre a história de Esther. E, normalmente, quando a gente entra na igreja, é muito falado também a história de Esther no sentido que ela foi uma grande rainha, uma grande mulher. Mas o Senhor ministrou ao meu coração sobre a história de Esther, o quanto ela amava o seu povo. E aí você vai entender aonde que eu quero chegar quando eu falo sobre zelo. Esther é levantada e preparada para o novo tempo. Ser rainha, mulher de um rei que não conhecia e acreditava em seu povo. Isso me leva a pensar, e eu estive pensando, que muitas vezes o Senhor vai nos colocar em lugares para que nós sejamos como Esther foi, para que nós possamos lutar pelo nosso povo. Enquanto o Senhor ministrava no meu coração essa palavra sobre Esther, eu fiquei pensando muito nas pessoas que vão para o campo missionário e sofrem pelo reino de Deus. E aí eu até conheci a história de uma adolescente de 12 anos que foi morta por não negar a Cristo. E eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente reclama de tantas situações, de tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas será que nós estamos sofrendo de fato pelo reino de Deus? Sabe? Quando eu digo sofrer, eu digo no sentido de levar a palavra de Deus, sabe? E aí é onde nós entramos na história de Esther. Antes de eu fazer a leitura, o Nelton me emprestou um negócio aqui que eu achei muito chique isso aqui, e inclusive tem um... Como que é o nome disso aqui? Um laser para ele. Falou que quem estiver conversando, aí eu posso colocar o laser no rosto. Então, se você estiver conversando, a gente ou dormindo, a gente vai colocar o laser, combinado? Deixa eu ver se vai funcionar aqui, peraí. Para onde? Para onde que eu tenho que... Ah, nossa, que chique. Vamos fazer de novo, então, fingindo que não tinha acontecido, gente. Vamos lá. Muito bom. Então, o significado da palavra zelo: grande cuidado e preocupação que se dedica a algo, a alguém ou a algo. E aí, a gente vai entender o porquê que o Senhor ministrou no meu coração sobre a história de Esther para falar sobre zelo. Eu ia fazer a leitura de Esther no capítulo 2, mas como eu já resumi, eu quero que vocês abram a Bíblia em Esther 4, no versículo 16, que eu acho que facilita aqui. Só para a gente, né, dar um resumo, Esther era órfã, seu primo Mordecai cuida dela, prepara ela, e ela é escolhida para ser rainha.
E aí lá em Esther, no capítulo 4, no versículo 16, vai contar um pouco de quando existia um decreto onde todo o povo judeu ia morrer. E aí, imagina, gente, se de repente existisse um decreto hoje em que todos nós íamos morrer. Imagina. Você já parou para pensar nisso? Você já pensou nisso? Imagina o que aquele povo sofreu. E aí, acontece o seguinte, em Esther 4, versículo 16. Esther dizendo, né? Vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. E aí, o que acontece? O que nós aprendemos com isso? Não existe outra forma de viver uma vida sem oração e sem jejum. Aqui. O que acontece quando Esther descobre o que está acontecendo com o seu povo? O decreto que havia sido declarado, né? O povo ora e jejua. E aí eu estive pensando muito em relação a isso. Quando nós falamos de zelo pela presença de Deus, zelo pela palavra do Senhor, nós começamos a entender que não existe outra forma, não existe, gente, outra forma de você ser um cristão que não jejua e ora. Não tem como. E por muitas vezes, eu tenho percebido, não sei você, mas eu tenho percebido, que pouco é falado sobre o jejum e sobre a oração. E aí a gente vem aqui para o Mergulhando no Rio da Adoração, que está falando sobre zelo, e a gente está aqui, e é lindo, é maravilhoso, porque a gente sente grandemente a presença do Senhor. E aí a gente vai para a nossa casa durante a semana, e a gente vai deixando o óleo, sabe, escorrer, mas não no sentido de escorrer para a glória de Deus, mas, sabe, de acabar, de deixar zerado. E qual é a forma que nós vamos fazer para que a presença do Senhor esteja conosco diariamente? Através do jejum e da oração, e principalmente da palavra do Senhor. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Esther é levantada por Deus e preparada por Deus para livrar o povo de Deus. Isso me leva a pensar que o Senhor tem nos levantado para cuidar do povo e zelar pelo que é mais precioso, a presença de Deus. Quando nós zelamos uns pelos outros, quando nós amamos o nosso povo, quando amamos a casa de Deus, nós temos zelo pela presença de Deus, pois Deus habita em nosso meio. Aí é onde nós entramos no tema do Mergulhando, zelo. O Senhor ministrou ao meu coração que nós temos mais zelo pela presença dEle, quando nós também temos zelos uns pelos outros. Não existe outra forma de você amar a Deus e não amar o seu irmão. E aí, quando a gente fala sobre o amor, a gente está falando sobre amor, gente. Não é sobre paixão, porque existe uma diferença gigante. Amar o seu irmão. Mas, enquanto eu pensava isso, o Senhor ministrou muito ao meu coração, no sentido de, Adria, não é só amar o irmão, é amar também a presença do Senhor e a casa do Senhor. E aí, né, eu liguei para o meu pai, e aí eu conversei com ele sobre o que o Senhor havia falado comigo, e ele me disse uma coisa, ele disse, Adrian, muitas vezes nós temos a mania de pensar assim, né, nossa, eu estou vivendo uma vida extraordinária com Deus, Deus tem me mostrado grandes coisas, mas nós esquecemos que nós precisamos zelar pela casa do Senhor, mas eu digo casa do Senhor, nós, uns com os outros, sabe? Muitas vezes, nós deixamos o zelo pelo nosso povo de lado. E aí, quando eu digo nosso povo, eu não estou dizendo a igreja Adonai.
Mas eu estou dizendo o nosso irmão que muitas vezes está precisando de nós e nós não estamos nos importando. E a história de Esther é uma história de sofrimento. Porque, gente, imagina o povo como que ficou desesperado, sabendo que existia um decreto onde todos iam morrer. E aí é onde eu fico impactado, porque Esther amava tanto o seu povo, e o Senhor ministrou muito isso ao meu coração. Ela zelava tanto pelo povo, que ela fez o quê? Enfrentou tudo. E ela diz aqui, vá, jejue, ore, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer, porque é pelo meu povo. Ela não tem medo. E aí o Senhor ministrou isso ao meu coração. Adria, será que você estaria disposto a morrer pelo seu irmão ou pelo seu povo? Você entende isso? Sabe, eu acredito muito na Igreja Adonai. Muito. E eu até estava conversando com a Kai, eu fico muito emocionado, porque um dia a gente estava orando, né, sobre algumas coisas que o Senhor... Para que o Senhor falasse ao nosso coração a respeito da nossa vida, daquilo que a gente tinha que fazer. E aí, a pastora Claudinha abraçou a gente um dia num culto ali atrás, e ela falou, Adria, Camila, obrigado, porque vocês poderiam ter escolhido vários outros lugares, mas vocês escolheram essa igreja. Pastor, aquele dia, você não sabe como você falou comigo e com a Cá. Porque a gente estava pensando tantas coisas e você foi usada por Deus naquele dia. Mesmo sem saber, provavelmente. E aí eu fiquei pensando isso. A Igreja Adonai está aqui por um motivo. Talvez você esteja há tanto tempo aqui nessa igreja por um motivo. O Senhor levantou um povo, essa igreja, e aí eu quero muito assim que essa pregação fale com você nesse sentido, de lutar e amar essa igreja, esse povo. Porque assim como Esther lutou, assim como Esther amava tanto aquele povo, ela enfrentou o rei e ela consegue a liberação do rei. E eu escrevi algo aqui. A história de Esther e Mordecai não é sobre bens materiais, não é sobre Esther ter se tornado rainha, é sobre zelo pelo povo de Deus. Esther é levantada por Deus, preparada por Deus para livrar o povo de Deus. E ela faz isso pelo zelo, pela presença de Deus, mas zelo pelo povo de Deus. E eu quero que você entenda nessa noite exatamente isso. Não tem como você pedir zelo pela presença de Deus ou lutar por zelo pela presença de Deus sem que você zele pelo seu irmão. Vocês estão entendendo? Agora nós vamos lá para Romanos 12. Calma aí. Eita, gente, travou. Aqui o negócio. Ah, aqui foi. Lá em Romanos 12, eu sei que o pastor Gilson já falou isso, mas minha pregação já estava pronta, viu, pastor? Aí eu vi que você falou ali, mas tudo bem, não tem problema. Romanos 12, no versículo 9 até o 12 diz: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem no quê? Na oração. E aí, conforme eu entendi um pouco da história de Esther, porque eu fui estudar um pouco, e sobre a história de tantas outras pessoas que sofreram pelo Evangelho e pelo seu povo, o Senhor ministrou no meu coração a primeira coisa: não seja preguiçoso. Aí eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale: não seja um preguiçoso. Mas assim, com força, gente. E agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai falar: não seja morno. Não seja sem esperança. Seja alguém que busca pelo zelo e pela presença de Deus.
A história de Esther é continuada com um ato de coragem e amor pelo seu povo. Ela pede por misericórdia e o seu povo é livrado da morte. O zelo do Senhor está no, preste atenção nisso, o zelo do Senhor está no coração daqueles que amam e têm coragem de lutar pelo seu povo. E aí eu quero que você olhe para o seu irmão de novo e fale assim, você teria coragem de lutar pelo seu povo? E aí agora eu quero que você pense, você teria coragem de lutar pelo seu povo? Irmão, se a sua resposta for não, eu sinto muito, mas você ainda não entendeu o que é o zelo pela presença do Senhor. Porque o zelo pela presença do Senhor também está quando você zela e ama o seu povo. E agora, nós vamos lá para 2 Crônicas. A partir do capítulo 14, nós vamos falar sobre uma outra pessoa. E depois nós vamos voltar em Esther. Amém? Eu vou começar aqui, então. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Preste atenção nisso. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso. E houve paz no seu reinado. Asa construiu... Gente, só uma coisa aqui. Estou falando certo, Asa? Tô, né? Porque, né, falo asa, parece asa de... Enfim, voltando. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá, vamos construir essas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos. Enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Então, eles construíram e prosperaram. Pausa para a gente dar continuidade. Gente, olha tudo que o rei Asa fez. Tudo. Ele reconstruiu tudo. Ele, aqui, quando a gente inicia falando sobre a história dele, diz que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Ele aboliu os altares dos deuses estranhos e culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Voltando para onde a gente estava, o rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zevatá, perto de Maresa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles o perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos, atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque nelas havia muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Aqui é um resumo da história de Asa.
Asa foi um homem que foi fiel ao Senhor. Ele lutou e zelou pela presença de Deus diariamente. Só que aí acontece uma coisa. Asa foi um grande rei. Ele fez muitas coisas diante dos olhos do Senhor e ele teve a ajuda do Senhor em todo o tempo da sua vida. Ele tinha muito zelo pela presença do Senhor. Só que aí acontece uma coisa com Asa, e eu fiquei muito pensativo nisso. Lá em 2 Crônicas, capítulo 16, se vocês não precisam abrir, eu vou fazer a leitura aqui. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor. Você pode repetir? Ele não recorreu ao Senhor? Mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Gente, eu tentei trazer aqui esse capítulo porque conta tudo que Asa construiu, tudo que ele fez. E aí eu estava muito inspirado na história dele, né? Porque eu falei, ele foi um grande homem, ele destruiu altares, ele zelava pela presença do Senhor, ele foi fiel, e ele lutou, e o Senhor estava com ele. E aí o que aconteceu? No final da sua vida, ele fica doente, e ele faz o quê? Esquece do Senhor. E aí sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Quantas vezes nós lutamos e acreditamos e zelamos pela presença do Senhor e nos momentos que nós precisamos, nós fazemos o quê? Deixamos Ele de lado. E não só isso, o Senhor ministrou ainda no meu coração, Adrian, você pode fazer tudo, você pode viver uma vida aos meus pés, você pode lutar contra o pecado, só que isso precisa ser até o seu último dia de vida. Até o fim. Asa teve uma história incrível. Ele foi um grande rei. Ele lutou a sua vida inteira pela presença do Senhor. Mas o que aconteceu? Quando ele mais precisava, quando ele ficou doente, ele se esqueceu do Senhor. E aí eu vou ler de novo para que isso fique fixado no seu coração. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Onde está a sua confiança hoje? Está no Senhor? A sua confiança está no zelo pela presença do Senhor ou a sua confiança está nos homens? Sabe, irmãos, o Senhor falou muito ao meu coração. Nós precisamos lutar até o nosso último dia de vida. E aí, quando a gente fala em luta, a gente não está falando, a própria palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra o mundo espiritual. E eu não sei você, mas a partir do momento que a gente decide viver uma vida com Deus, decide viver uma vida, aceita Jesus, decide caminhar com o Senhor, gente, não é só maravilha. Não é só, sabe? Existem momentos que são difíceis. E o Senhor ministrou muito isso ao meu coração. Adrian, você precisa zelar e me buscar todos os dias até o seu último dia de vida, até o seu último suspiro. Isso me leva a pensar, irmãos, que nós precisamos buscar a Deus com intensidade. Sabe, muitas vezes nós estamos deixando a palavra de Deus por alguma outra questão, ou nós estamos deixando de buscar a Deus por qualquer outra coisa que seja. Mas o que o Senhor tem falado ao meu coração é que nós precisamos buscar a Deus a todo momento, diariamente, até o nosso último dia de vida. E aí, voltando para a história de Esther, eu quero que você entenda duas coisas. Esther escolheu permanecer fiel ao seu povo e ter zelo pela presença, mesmo depois de ter se transformado em uma grande rainha. Ela podia ter feito o quê? Ela entrou, se tornou rainha, ela podia simplesmente ter olhado para o povo dela, para Mordecai, e ter feito o quê? Agora eu sou rainha, você fica aí, eu vou viver a minha vida de rainha, mas não.
Esther tinha zelo pela presença do Senhor. Esther tinha zelo pelo povo de Deus. E aí, nós encontramos outra história. Asa era rei, tinha todos os recursos, tinha bens materiais, tinha zelo pela presença do Senhor, mas deixou o quê? Que a sua confiança fosse perdida. Quantas vezes nós também deixamos que a nossa confiança seja perdida no meio do caminho? Então, irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite é: não deixe Deus de lado, não deixe o zelo pela presença do Senhor de lado, nem por um minuto sequer. Zelo é o desejo profundo que define como vivemos e revela quem nós amamos. O Senhor tem um convite para você, mas antes que você defina como você quer viver, você precisa entender hoje. Será que eu estou sendo levado como Esther foi levada? Para dentro de um lugar para zelar pelo meu povo ou para viver segundo a vontade de Deus? Eu sei que cada um aqui tem a sua história, a sua vida, os seus afazeres, o seu trabalho, mas independente daquilo que você faça, entenda uma coisa: você foi criado para zelar pelo povo de Deus, pela presença de Deus, mas você também foi criado para tirar pessoas do inferno e trazer para a casa do Senhor. Sabe, você pode ser um ótimo profissional, você pode ser o melhor psicólogo, o melhor médico, o melhor arquiteto, o melhor tudo. Mas dentro do seu trabalho, você precisa entender que se você foi colocado lá, e eu estou falando isso porque o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração, receba isso nessa noite. Você foi colocado dentro do local do seu trabalho, do lugar onde você está, para zelar pela presença de Deus, pelo povo de Deus e para lutar por isso. Então, sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? Não é hora da gente parar. Não é hora da gente esquecer pelo que nós fomos chamados. Você foi chamado para zelar pela presença do Senhor e pelo povo do Senhor. E talvez você não tenha entendido até hoje que você precisa lutar por aquilo que por tantos anos foi lutado, tantos anos atrás, a palavra do Senhor. Para você ter isso aqui, irmãos, para você ter essa Bíblia, quantas pessoas tiveram que morrer? Quantas pessoas estão morrendo agora enquanto nós estamos aqui? E o que você tem feito pelo zelo, pela presença do Senhor? O que você tem feito pelo Evangelho do Senhor? Sabe, o Senhor me confrontou quando eu comecei a ler sobre a história de Esther, quando eu comecei a ler sobre a história de Asa, e o Senhor me confrontou no sentido de: Adrian, você precisa entender que o meu zelo está quando você zela pelo meu povo e quando você luta pelo meu povo. Então, irmãos, pare de perder tempo. Pare de perder tempo achando que você, eu não sirvo para isso, como a Suzana falou. Eu estou aqui, mas não, eu não sirvo para fazer isso. O Senhor te chamou, irmão. O Senhor te escolheu desde que você estava no ventre da sua mãe. Então, receba isso nessa noite. Receba essa responsabilidade. É uma responsabilidade. O Senhor te deu uma responsabilidade para que você zele pela presença dEle. E para que você leve aquilo que você está ouvindo aqui, não é para você ouvir isso aqui hoje e sair lá fora, esquecer tudo, chegar no seu trabalho na segunda-feira e falar assim: eu não vou ser cristão aqui porque é careta. O Senhor está levantando uma geração que não tem medo, uma geração que não tem receios de pregar a palavra do Senhor. Esther poderia ter feito o quê, irmãos? Poderia ter deixado tudo. Ela poderia ter esquecido do povo quando ela estava dentro daquele reino, mas não. Ela decide zelar pelo povo do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração agora. E nós vamos fazer uma oração nesse momento de envio, porque o Senhor quer te enviar. O Senhor quer colocar você, irmão, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro do seu ambiente. Que o Senhor tem falado ao meu coração Adria, o ambiente em que você foi colocado é para manifestar a glória do Senhor.
é para zelar pela minha presença, é para zelar pelo meu povo. O Senhor te chamou, irmão, para que você seja colocado. Ah, Adria, mas nesse momento eu não estou trabalhando, eu estou cuidando dos meus filhos. Nesse momento, irmão, você é bênção na vida dos seus filhos. Mãe, você que não está trabalhando fora, você é bênção para a sua família, você é bênção dentro da sua casa, irmão. Se Deus te deu uma profissão, te colocou num lugar alto, amém, mas lá é o lugar onde você precisa manifestar o reino de Deus. Sabe, chega, irmãos, chega de ficar parado. Nós não podemos mais ficar parados. O Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração que nós precisamos avançar e nós precisamos lutar pelo zelo, pela presença do Senhor. O Senhor tem levantado Esther, o Senhor tem levantado Davi, o Senhor tem levantado Samuel de dentro da igreja Adonai, irmãos. O Senhor tem muito para fazer na sua vida. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que nesse momento você receba essa oração profética. Senhor, nesse momento, em primeiro lugar, nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas. Nós pedimos perdão porque muitas vezes nós deixamos de entender o seu propósito. E nós pedimos perdão nesse momento, Senhor, porque nós estamos deixando a sua presença de lado. Nós pedimos perdão pelas vezes que nós deixamos o Senhor, nós deixamos de ler a sua palavra, de jejuar, de orar, porque nós queríamos fazer outra coisa, Senhor, porque nós queríamos nos divertir com outras coisas. Mas nesse momento, eu profetizo sobre a igreja, Adonai, eu profetizo sobre esse bairro, essa cidade, esse povo, que o Senhor levante agora Esther, que o Senhor levante agora uma geração de Samuel, que o Senhor levante crianças nessa igreja, que o Senhor levante adolescentes, jovens, adultos, senhores, que proclamem o reino de Deus. Senhor, nesse momento nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos tudo aquilo que vem para tentar atrapalhar. Jesus, tira de nós toda a ambição pelo sucesso. Irmãos, Esther não teve ambição pelo sucesso, ela lutou pelo zelo da presença de Deus, ela lutou pelo seu povo, e nesse momento o Senhor quer te levantar para que você zele pelo povo, para que você zele por essa igreja, para que você zele pela presença de Deus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, vem agora quebrantar os nossos corações. Jesus, nós não queremos ser como o rei Asa foi, que viveu uma vida com muitos ganhos, viveu uma vida segundo os teus olhos, fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, mas no final de tudo, ele esqueceu de confiar no Senhor. Jesus, nós não queremos ser como Asa foi, nós queremos viver todos os nossos dias segundo a tua vontade. Nós queremos até o nosso último suspiro de vida. Nós queremos até o nosso último suspiro, Pai, ter certeza da nossa salvação, que nós não nos esquecemos da nossa salvação, daquilo que o Senhor fez em nós. Irmãos, nesse momento eu quero convidar o grupo de louvor, e eu quero que você continue em oração, porque o Senhor tem muito para falar a você. Nós vamos fazer algo profético nessa noite. Eu quero que você, homem, abrace um outro homem, você, mulher, abrace outra mulher. Nós vamos fazer uma oração.